existe uma deusa intimamente associada à alquimia, o nome dela é Ísis. Algumas obras tratam Ísis como uma deusa inteiramente egípcia e outras a consideram uma deusa universal. A sua origem verdadeira é um mistério, porque há registros de Ísis no Egito, na mitologia celta e também na greco-romana. E eu estou falando isso porque ela tem uma conexão com uma figura super importante na alquimia. Ísis é discípula de Hermes Trismegisto, o autor das grandes tratados alquímicos, inclusive da Tábua de Esmeralda, que é a referência para todo o estudo alquímico que vem na sequência, que é onde a gente encontra as leis do universo de acordo com Hermes. No Egito, o Hermes era chamado de Thoth, ou Thoth, e foi ele quem intitulou Ísis como a Senhora da Magia. E ele a ensinou a ciência da cura com as ervas e a arte da ressurreição, que era exclusiva do deus Ra, que é o mais poderoso do Egito. Além disso, na Alexandria, Ísis era cultuada como deusa da cura e da medicina. Dentro do templo de Asclépios, o deus grego da medicina, tinha uma capela dedicada a Ísis. Então, os gregos associavam Ísis à medicina. Há, inclusive, registros de um tratamento chamado a incubação do sonho. Então, nessa capela chegavam as pessoas doentes, precisando de ajuda, e elas passavam noites lá internadas, cercados por sacerdotes e sacerdotisas de Ísis, e eles estavam juntos esperando um sonho onde fosse revelado para esse doente, né, pela deusa Ísis, qual seria o método de cura para aquela pessoa. Muito Nigredo, né? Magia, cura, medicina, contato profundo com o inconsciente, doenças físicas, emocionais, se é que dá para fazer esse tipo de distinção. Esses são os temas que têm tudo a ver com a fase alquímica que a gente vai estar trabalhando nessa edição. Então, eu vou contar para vocês um mito que ele é super popular. Na verdade, eu acredito que ele seja o principal canal pelo qual as pessoas entram em contato pela primeira vez com o arquétipo de Ísis. Então, Ísis e Osíris são irmãos, e eles são um casal que reinam no Egito. Acontece que eles têm também outros irmãos, um casal chamado Neftis, né, a esposa, e Set, que é o irmão. Esses são aspectos ciumentos, porque, afinal de contas, não são eles os líderes do Egito, né? E aí, um belo dia, quando Ísis se afasta pelas costas de Ísis, Set, o cara ciumento e invejoso, bola um plano para pegar Osíris. Então, ele planeja uma festa e convida vários deuses, e ele constrói com uma madeira super especial um caixão feito sob medida para Osíris. E a ideia é que a pessoa que coubesse ali perfeitamente ficaria com esse caixão de presente. No Egito não é um espanto esse tipo de coisa, né? Especialmente porque existia a prática da mumificação. Eles olham para esse rito de uma maneira muito sagrada e às vezes carregam consigo animais, às vezes materiais, mesmo coisas materiais, né? Joias, porque eles acreditam que isso vai acompanhar eles para outra vida. Então, oferecer um caixão, uma madeira nobre numa festa, na verdade é um baita objeto de desejo. Então, durante a festa, todo mundo vai lá, experimenta, entra no caixão, ninguém cabe perfeitamente. O último a experimentar é Osíris, que fica muito satisfeito, porque afinal de contas foi feito sob medida. É nessa hora que fecham o caixão e a gente descobre a pegadinha. Jogam esse caixão fechado com Osíris dentro do rio Nilo e Ísis retorna, desesperada, tentando recuperar seu marido. Esse marido morreu. E esse é o primeiro processo, a primeira operação alquímica do mito, a mortificatio. A mortificatio é quando algo precisa morrer, é o processo de limpeza. Eu tenho que morrer para que algo novo possa renascer, algo que faça mais sentido, que me traga mais saúde, que fortaleça ainda mais quem eu sou, que possibilite a criação de uma vida mais vibrante, mais significativa para mim.
Só que esse processo é doloroso, né? A gente entra e vive o luto nesse processo. E isso não pode ser romantizado. Então, a mortificatio, ela acontece na Nigredo. E a gente pode olhar para Ísis como alma, para Osíris como ego e para Sete como sombra, o que me lembra muito o conto do Pele de Foca, que eu vou trazer para vocês no vídeo de bônus, tá? Então, o ego e a alma estavam ali juntos, unidos, mas eventualmente tem que passar por um processo de transformação, especialmente quando a sombra ela está sendo ignorada, né? É aquele aspecto que está reprimido, que foi sufocado. Então, em algum momento, ele não vai perguntar, ele simplesmente vai colocar o ego de escanteio, vai se apossar e vai ser o rei do Egito, entendeu? O faraó, dono de tudo. É assim que acontece também na psique. Eu ignoro um aspecto que eu não quero, que é desagradável, que é chato, que eu não quero ver porque dói. Aí ele se apropria de mim. E aí ele me dirige. Mas isso é importante, porque ele está mostrando ali, ele tem uma função de indicar que não está rolando ignorar isso aqui. Ele está falando, olha, se você quer caminhar rumo à totalidade, rumo à individuação, você vai ter que olhar para o sete. Você vai ter que olhar para a sombra. Então, essa é a primeira operação alquímica que vai aparecer na história. E, na sequência, a gente tem Isis, desesperada, procurando pelo Rio Nilo, descobre que o caixão está incrustado numa árvore, no castelo da deusa Inanna, que eu sempre menciono muito. No YouTube tem vídeo dela, sempre trago para stories, que é um mito que eu gosto bastante. E Inanna e Isis conseguem tirar o corpo de Osíris desse caixão, e nesse momento Isis entra em contato com Thoth para que ele ajude ela na ressurreição de Osíris, no processo de transformação, para que essa transformação se conclua, né? Mas a sombra, o Set, ele já está de olho. E ele fala, not today. Não, eu tô ligado que você é muito talentosa, estou de olho no seu plano, eu vou sequestrar de volta esse corpo morto de Osíris e vou cortá-lo em pedacinhos. Eu vou fazer a segunda operação alquímica da história, que é a separatio, que é a operação do corte. Quando eu consigo, eu tinha um todo e agora eu tenho partes separadas, então eu consigo ver o que é o que, né? Tipo, eu consigo ver eles separadamente para entender como eles funcionam individualmente e como eles individualmente podem atuar pelo todo, né? Então, é um momento de reconhecimento de cada parte. Essa operação acontece na segunda fase da alquimia, que é a fase branca, que é a fase da clareza, que chama albedo. Então, é quando eu reconheço, quando eu vejo, quando uma consciência nasce a partir desse processo, né? Set não só corta os pedaços de Osíris, como ele espalha pelo Egito inteiro as partes de Osíris. Então, Isis vai ter um trabalhão para recuperar tudo, né? E aí ela evoca a sua contraparte sombra, né? O seu feminino escuro, que é a sua irmã Neftis. Neftis é a deusa do submundo, ela cuida ali do embalsamamento, dos ritos de passagem. Na verdade, não é tanto o submundo, é mais os rituais de pós-morte. Então, ela indica uma parte do feminino, a face escura da deusa. Então, ela integra essa parte em si mesma, né? E juntas elas conseguem encontrar todas as partes de Osíris. Todas, menos uma, que é o problema. Elas não encontram o falo de Osíris. Então, quando elas têm tudo separado, elas percebem que realmente precisava passar por um processo de transformação. Porque a capacidade de inseminar novas ideias, fertilizar novos projetos, isso não estava funcionando. Precisava ser transformado. A sombra indica isso, né? E o processo de
E a operação da separatio, né, ela é a operação que individua, né? Então, a criança de 2 anos, até os 2 anos de idade, a criança acredita que ela e a mãe são uma pessoa só, que a mãe é uma extensão do corpo dela. E aí ela precisa se separar da mãe, que é o que vai acontecer no processo psíquico da criança a partir dos 2 anos, para entender que eu sou uma e a mãe é outra. Então, esse é um passo de diferenciação importante no caminho da individuação, né? E o ego vai definir isso, quem sou eu e quem é o outro. Ele me diferencia do outro. E quando o ego passa pelo processo da mortificatio, não é que o ego morre, porque o ego não morre. O que acontece é que as coisas que o ego gosta, aí isso morre. Então, relações que o ego estava pegado, ou tinha uma mania de se meter, né? Tinha um padrão ali de ficar nesse tipo de relação, porque para ele é confortável, porque tem uma questão de dependência, ou sei lá o quê, é familiar, é uma zona de conforto, ou hábitos, né? Porque o ego é um cara de hábitos, ele gosta do que é confortável e familiar para ele. Então, morrer é muito difícil para o ego, né? Passar pela mortificatio, que é essa purificação, essa limpeza, para que ele renasça mais forte, mais potente, é desafiadora. E a separatio também é. Por melhor que seja, né, para o processo de individuação, o bebê entender que ele é ele e a mãe é a mãe, isso dói no bebê e na mãe. Mas faz parte do processo. E depois, ao longo da vida, a gente vai ter que cortar essa relação ainda com a mãe, depois de velho, com a família, com as crenças que herdou, com a expectativa da sociedade. A gente vai ter que estar sempre se separando para entender que, opa, não, aquilo ali não sou eu, aquilo ali é só o que esperam de mim. Aquilo ali não é aquela pessoa, é o que eu estou projetando nela. Né? Conseguir diferenciar, que é separar o milho bom do milho mofado, que é a tarefa que aparece na Vasalisa. Então, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente não deixa de conviver com as pessoas, a gente não deixa de estar inserido num contexto sociocultural que vai influenciar quem a gente é. E isso pode confundir a gente às vezes. Então, vira e mexe, a gente tem que passar por uma purificação, uma transformação para ver, isso aqui funcionou até determinado ponto da minha vida, então morre agora. E agora eu vejo que eu sou assim, e aquilo que eu fazia antes diz respeito a uma versão anterior minha. Então, a mortificatio seguida pela separatio é esse tipo de consciência. E quando elas encontram Isis e Neftis, o conjunto, apesar de não ter falo, e elas identificam que essa é uma questão, mas precisa, né, de uma transformação, Isis modela um falo. E aí ela consegue se unir sexualmente a Osíris, né? Ela faz a magia de ressurreição, eles têm a relação e ela fica grávida. E aí eu tenho o nascimento de Horus, que é o que a Clarissa Píncola, a autora de Mulheres que Correm com os Lobos, chama de um novo self. Um self agora mais autêntico, mais original, mais adequado para esse momento de vida. Tem mais verdade, porque ele está integrado de todos os aspectos ali. Tem o feminino escuro, tem Isis, a alma, tem o ego, tem a sombra, né? A sombra positiva e negativa. A sombra positiva é Neftis, que é a sombra que ajuda, né? Que é o talento escondido ali de Isis, da alma. E a sombra negativa, que também, no fim das contas, estava servindo para indicar o caminho de desenvolvimento, que é Sete, falando, isso aqui não está funcionando, então tem que ser transformado. Essa é a terceira operação alquímica que aparece na história, que é a Coniunctio, né? Que a Coniunctio fala de conexão, então união, integração. E isso acontece na Rubedo, porque quando o Horus nasce, né, a criança divina, eu tenho a manifestação no mundo da expressão da minha alma.